Como é que a gente deve fazer uma meditação? Quem poderia nos ensinar a fazer uma meditação? O Padre Pio, nada melhor que o Padre Pio. Esse é o tema de hoje do nosso programa Padre Pio. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, salve Maria. Frequentemente a gente recebe comentários de pessoas que dizem, puxa, como é que é uma meditação, etc. E frequentemente também eu já vi pessoas que meditam de uma forma assim, totalmente errada, né? Por exemplo, às vezes a pessoa vai meditar sobre o rosário, que é indispensável para ser válido, né? Então a pessoa fala assim, por esse mistério contemplamos isso, aquilo. Todo mundo ouve e durante aquelas 10 Ave-Marias a pessoa esquece do que está fazendo, né? Bom, de que mistério está rezando? Se eu, aliás, me atrapalhar um pouco hoje, é que eu estou gravando a altas horas da noite. Daqui a pouco eu vou pôr o nome nesse programa aqui de Programa da Madrugada. Madrugadas com o Padre Pio. É uma coisa tremenda, como está sendo difícil, mas o Padre Pio está me ajudando. A gente chega lá, mas eu já peço, desde já que vocês relevem qualquer confusão que eu fizer na minha cabeça aqui, etc., por causa do avançado da hora. Bom, nós vamos encontrar aqui uma carta que o Padre Pio escreveu para uma filha espiritual, Maria Gargani, sobre meditação. E ele então ensina a como se faz uma meditação. Vocês vão ver que meditação não é o camarada fechar o olho, ficar pensando um monte de bobagem, dispersão, depois ele boceja um pouquinho, depois ele vai pensar nos apegos que ele tem durante o dia, né? Nada disso, nada disso. Depois ele diz, não, eu escapo, penso. Não, há toda uma preparação e há toda uma sequência para que a meditação se dê. E o Padre Pio entendia demais. Mas, antes de eu começar a ler esse texto, você já sabe o que eu vou falar, né? Ligando para o 0800 006 1223, agora, dá uma pausazinha, liga. Liga agora, porque é mais rápido. Aliás, eu vou dar uma dica, hein? O mais rápido é ligar logo depois do almoço. É impressionante como caem as ligações das 2 até as 4. Então esse horário é muito bom para vocês ligarem para pedir o seu devocionário dos filhos protegidos do Padre Pio. O devocionário é uma coisa fantástica. Aliás, hoje eu estava assistindo missa e meu filho pediu o devocionário para ler, ele é muito criança ainda. Ele pegou o devocionário, começou a ler e eu via que uma pessoa de trás dele assim, já estava lendo, etc., querendo ver, porque nunca tinha visto uma criança tão focada, porque realmente são orações absolutamente maravilhosas que você pode carregar no bolso, rezar quando quiser, e olha, vocês vão ver, vocês já devem estar vendo pelos comentários dos vídeos, o efeito do devocionário das orações do Padre Pio. É uma coisa fantástica. Se eu tivesse descoberto esse texto antes da fabricação do devocionário, mas provavelmente ele vai entrar na próxima, eu já teria incluído isso. Porque aqui, como se faz uma meditação, né? Então, mas deixa eu terminar. Então não deixe de ligar agora e pedir seu devocionário. É grátis, totalmente grátis, você não vai pagar nada, nem a ligação, a chamada, o correio, nada, é grátis. Tem gente que ainda cria caso com essa história, diz, não chegou ainda o meu devocionário, como se tivesse pago, como se a gente tivesse feito uma tapeação. Não tem tapeação, a gente manda o devocionário, tá certo? Então, por favor, aqueles que ficarem muito furiosos, rezem uma Ave Maria para o Padre Pio, se acalme, medite, como nós vamos aprender hoje, e dê o benefício da dúvida para a Associação Regina Fidei, que só quer atuar de forma honesta com cada um de vocês, tá claro? Outra coisa, não esqueçam de compartilhar este vídeo ou qualquer outro vídeo do Padre Pio para você e as pessoas que forem receberem o compartilhamento sejam incluídas na missa da próxima quinta-feira. Todos os pedidos que essas pessoas tiverem, e você também tiver, serão incluídos nessa missa da próxima quinta-feira, tá claro? Se você não quiser nunca mais pensar nesse problema e saber que você tem uma missa por semana, entra aqui no nosso link e inscreva-se com o Filho Protegido do Padre Pio. É a melhor coisa que você vai fazer. Dá uma olhadinha lá, que eu lhe garanto que é extremamente atrativo, tá bom? Bem, mas todo mundo recebe, tá certo? Então vamos agora entrar no tema
Atenção àqueles amigos que dizem para mim, você enrola demais. Não, não vou enrolar. Estou entrando agora num tema aqui de cabeça. Vocês viram que até os vídeos estão ficando um pouquinho mais curtos até, mas em todo caso é para ser bem objetivo. Então, texto do Padre Pio sobre como fazer uma meditação. Em primeiro lugar, prepare o tema da sua meditação. Olha só, não é meditar, vou meditar sobre Jesus sacramentado, é um tema. Né? Eu vou meditar sobre a anunciação do anjo e a encarnação do Verbo, que é o primeiro mistério dos mistérios gozosos. Né? É a primeira dezena dos mistérios gozosos. Então, a pessoa escolhe o tema, eu vou pensar nesse momento. Né? Segunda parte ele diz, você não precisa de um livro para isso. Você não precisa de um livro para isso. Cada verdade na nossa religião pode ser um tema para meditação. Cada verdade de nossa religião pode ser um tema de meditação. Então, olha que interessante. Um dogma de fé, né? Um ensinamento de um santo, de um papa, de um doutor da igreja, aquilo tudo é tema de meditação. Tá claro? Os mistérios do rosário, né? Mas o Padre Pio está ensinando como é que é. Quem meditar do jeito que o Padre Pio está ensinando aqui vai ter frutos fantásticos da meditação. Bom, geralmente, diz o Padre Pio, a vida, a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo devem ser meditados. Então ele recomenda que se foque nisso, vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, eu garanto, se vocês pegarem a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o que tem de desdobramentos, você pode meditar vários dias sobre isso e você nunca vai esgotar o tema. Né? Imaginar a maldade dos verdugos, imaginar que ali estava Deus, o homem-Deus, Deus feito homem, estava submetendo aquela humilhação fenomenal, com escarros, com tapas, com bofetadas, tudo isso para nos salvar, né? E como nós somos ingratos por isso, né? Então, esse seria um tema. Cada verdade, então, peça a Deus, antes de começar a meditar, a graça de meditar bem, que possa ser frutuoso. Então se recomende à Santíssima Virgem e a toda a corte celestial para que possa te ajudar a meditar bem e manter afastada toda distração ou tentação. Olha só, pedir à Santíssima Virgem, a toda a corte celestial, o seu anjo da guarda, que lhe ajude a meditar bem. O anjo pode lhe inspirar coisas importantes para você meditar, né? E que te ajude a afastar de qualquer distração ou tentação. Né? Pessoa, é muito difícil, mas o problema não está em ser tentado, o problema está em cair em tentação, tá claro? Vocês veem que isso é muito diferente de umas coisas que se fazem por aí, que vamos meditar aí, fica lá uma pessoa falando umas palavras, papapá, e o pessoal naquele tédio na igreja, esperando acabar aquela ladainha, para que a missa continue, sei lá o quê. Hoje em dia tem muito disso, né? As missas que não acabam mais porque são introduzidas muitas, aspas, meditações. Não tem nada a ver com a meditação do Padre Pio. Então, a partir do momento que você pede a graça da Santíssima Virgem, a corte celestial, e se manter afastado de toda distração ou tentação, feito isso, comece a meditação indo a cada detalhe do tema. Olha só que coisa impressionante. Então, por exemplo, eu não vou nem de longe fazer uma meditação aqui, né? Quem sou eu para fazer uma meditação junto com vocês? Mas ir a cada detalhe do tema. Por exemplo, Nossa Senhora, a Anunciação de Nossa Senhora. Vamos imaginar o tempo de Nossa Senhora, onde ela vivia, a casa dela, a origem de Nossa Senhora. Nós vamos descobrir que nós não sabemos um montão de coisa que a gente vai, na próxima vez a gente vai pegar o livro, vai pegar os Santos Evangelhos, vai estudar direitinho onde é que Nossa Senhora morava, como é que era a casa dela. Ela morava sozinha, né? Era uma donzela, era virgem, não era casada. Nossa Senhora tinha 16 anos quando deu à luz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que impressionante, né?
como é que estava aquele dia que ela nem sequer imaginava que ela seria visitada pelo arcanjo São Gabriel, né? E queria colocar nas mãos dela uma decisão que punha em jogo toda a salvação da humanidade. E que nessa hora ela teria que ter sido de uma humildade tremenda, porque envolviam situações tremendas. Não só do ponto de vista da participação dela nas dores da paixão, mas você imagina uma moça, né, jovem, muito jovenzinha, que de repente aparece esperando uma criança diante da sociedade, né? Como é que isso fica? Nossa Senhora tinha que pensar em tudo isso nesse momento. Ela não estava pensando. Ela estava lá fazendo as orações dela, que fazia toda boa religiosa do judaísmo, né? Que eram as orações que Nossa Senhora estava fazendo, provavelmente. Os detalhes, né? Os detalhes, por exemplo, como é que esse anjo era? Como é que o anjo se apresentou a Nossa Senhora? Como é boba a ideia de colocar uma asinha no anjo, o anjo aparecer voando, né? Então vamos imaginar um anjo de verdade, né? Muitas vezes os anjos são representados como jovens, né? Então um jovem que se aparece, cheio de luz, cheio de fulgor, uma beleza celeste, né? E que aparece para Nossa Senhora de repente, né? O que ela estava fazendo nessa hora? Ela estava rezando, ela estava costurando, ela estava limpando a casa? Uma coisa é certa, ela estava totalmente preparada para receber essa visita. Deus não mandaria fazer essa visita se ele já não tivesse criado a ela com a intenção de fazê-la mãe de Deus. Mas, em todo caso, deixou para ela o livre-arbítrio de poder dizer não. Olha só que coisa impressionante. A revolta de Lúcifer, segundo alguns teólogos, se deu porque viram que Deus ia criar uma criatura humana e que ia ser superior a eles. Portanto, ela já estava nos desígnios de Deus ser criada. No entanto, ela ainda tinha a possibilidade de dizer não. Não é interessante pensar nessas coisas? Eu mesmo estou agora fazendo um esforço para pensar nessas coisas. Eu não preparei nada, né? Minha intenção é ler como o Padre Pio ensina a fazer uma meditação. Mas valeria a pena vocês tomarem notas, né? Quer dizer, primeiro rezar, pedir para ter bom fruto, pedir para não ter tentação da distração, etc, etc. Depois pensar em cada detalhe do tema. Como terá sido a surpresa de Nossa Senhora diante do anjo? Será que foi uma surpresa boba igual a nossa? Ah, quem é você? O que você... Não. Nossa Senhora vivia em outros páramos espirituais que nós não somos capazes de imaginar, mas nós somos capazes de saber que não era do jeito do mundo moderno, né? Então, feito isso, comece a meditação e dá cada detalhe do tema. Eu não vejo, vamos pegar isso aí. Tem muita coisa que nós podemos ainda pensar em termos de detalhes. Tentar visualizar, imaginar. Depois, faça resoluções. Tem que tirar uma resolução da meditação. Por exemplo, a humildade de Nossa Senhora, a obediência de Nossa Senhora. Então, a humildade dela e a obediência dela, o sim que ela deu, salvou a humanidade. Por isso ela é chamada de corredentora, né? Então, não é nela que eu tenho que me espelhar na hora de obedecer o que Deus me pede. Ela não é o nosso modelo de obediência, como ela era o modelo de obediência do Padre Pio, né? Nós devemos obedecer muita coisa, nós não somos religiosos, não estamos num convento, então a quem a gente obedece? Como é que é essa obediência? Né? É obedecer o diretor espiritual, é obedecer a Deus nos 10 mandamentos, é obedecer a Deus em todas as leis da igreja, né? Então são resoluções concretas. Pois sobre a humildade,
A humildade de Nossa Senhora, que ia ser rainha do céu e da terra e de todos os anjos e santos. Porque esse conhecimento foi infundido nela na hora que ela disse sim. Mas vocês acham que ela saiu na rua lá, contente, batendo o pezinho, dizendo, é quase blasfêmia, né? Imaginar isso. E dizendo, estou muito feliz, mas não posso contar para ninguém. Claro que não. Claro que não. Ela subiu num grau a mais da sua espiritualidade. Ela passou a conviver com Deus. Ela passou a ter Deus, o embrião de Deus, do homem Deus, no seu ventre. Naquele momento, a partir daquele sim. A partir daquele sim. E a humildade de conduzir aquela situação. Né? Ela só vai falar isso para sua prima Santa Isabel, que era igualmente santa, não evidentemente como ela, mas era santa, Santa Isabel, que não precisou Nossa Senhora falar nada para ela, porque São João Batista se mexeu no ventre de Santa Isabel, que estava esperando São João Batista, porque São João Batista, no ventre de Santa Isabel, ele reconheceu que o Messias estava perto, no ventre de Nossa Senhora. Então, modelo de humildade é isso. Modelo de humildade não é fazer carinha de bonzinho, bobinho, eu sou humilde. Não, calma aí. Tenta imaginar a humildade de Nossa Senhora, o modo como Nossa Senhora era humilde, né? E tomar resoluções sérias a respeito de humildade, a respeito de obediência, a respeito de pureza, a respeito da virgindade, várias outras coisas, resoluções sérias. Depois, Padre Pio continua na carta que ele mandou para Maria Gargani. Considere os defeitos que são a causa de muitas imperfeições e pecados. Então, existe, é mais ou menos como o Santo Tomás dizia, né? Ver, julgar, agir. Primeiro você vê a cena, imagina. Depois você julga a cena, pensa, tome resoluções para você. Agora chegou a hora de você ver por quê. Qual é a causa de tantas imperfeições que você pode ter em matéria de humildade, em matéria de obediência. E o que você tem ali para corrigir? Tenta encontrar as causas. Não assim, eu não sou humilde, sou orgulhoso, eu não sou obediente, sou desobediente. Não. Por que você não é obediente? Por que você não é humilde? Onde é que estão essas causas? Porque quem não conhece a causa não consegue combatê-la. Né? Depois, olha só, resolva trabalhar uma virtude e pare apenas quando você tiver vencido. Essa é uma coisa impressionante. Eu tomar uma resolução, eu vou trabalhar a virtude da humildade, a virtude da obediência, que for mais urgente, né? E não pare de trabalhar essa virtude enquanto não tiver vencido-a, né? Santo Inácio dizia que se cada homem combatesse um defeito por ano, ele pegasse um defeito e disse, esse defeito eu vou combater esse ano, em pouco tempo ele se transformava em santo de altar. Por quê? Porque os defeitos eles são todos juntos. É como uma mão, não vai ter um defeito que vai crescer mais que o outro, não. Quando cresce um, crescem todos. Quando a gente combate um, a gente está combatendo todos. Está impedindo que aquela barbaridade de um defeito crescer. Eu não posso ser humilde e ao mesmo tempo piorar na castidade. Não, isso não vai acontecer. Né? Eu não serei casto se não for inteiramente humilde. Né? Então, resolva trabalhar uma virtude e pare apenas quando você tiver vencido. Finalmente, peça a Deus as graças e os auxílios pelos quais você precisa. Senhor, eu tenho tal defeito, eu tenho tal dificuldade, as causas dessa dificuldade são tais. Ajude-me a combatê-las. Inclua nas suas orações diárias essas intenções que você vai... Inclua na missa, nessa missa que a gente reza toda quinta-feira, você pode incluir ali um pedido para combater um determinado defeito.
Você pode mandar para os seus amigos na hora que você compartilha. Você sabe o defeito de cada amigo. Às vezes você sabe até mais do que ele próprio. Mas manda para ele, para combater os defeitos dele. Ele não precisa saber. A intenção é sua. Você que está mandando. Né? Olha que coisa linda isso aqui, né? Recomende a Deus. Depois, finalmente peça a Deus graças e auxílios pelos quais você precisa. Depois, recomende a Deus todos os homens em geral e particular. Olha só. Então, se eu estou falando de humildade, de obediência, vamos pedir a Deus que ajude todas as pessoas, né, que têm essa dificuldade de obedecer à lei de Deus, que têm a dificuldade de serem humildes, etc, etc, e tal. A gente rezar por elas, mas a gente também rezar em particular. Fulano de tal que eu conheço tem tal dificuldade em concreto. Eu vou rezar por ele especialmente nesse ponto. Porque você detectou esse ponto. Às vezes não em você, mas o modo de você meditar te fez lembrar que tal pessoa tem aquele defeito de uma forma muito protuberante. Vamos rezar para ele particularmente. Né? Reze. Olha, continua, não é brincadeira uma meditação, hein? Quem já meditou assim, me escreve aí nos comentários, pode escrever. Cuidado para não faltar com a humildade. A humildade é a verdade, como dizia São Bernardo, é a verdade. Se você já fez uma meditação assim, com todos esses itens, já fiz. Eu duvido muito. Não é que eu acho que vocês sejam ruins, não. É que eu sei que eu sou ruim. E eu sei que a grande parte do mundo é assim também. E isto aqui exige atos de virtude muito grandes, muito grandes. Então, reze pelo... Olha só agora. Primeiro, ele falou de si mesmo, né? Da pessoa tirar conclusões para si mesmo. Mas não fica só olhando para si mesmo de uma forma introspectiva. Não. Essa meditação tem que sair para benefício dos outros também. Então ele diz, reze pelo restabelecimento do reino de Deus. Olha aí, não é do reinozinho do Odair, do fulano, do Mengano, do Chiquinho, não, não, não. É o restabelecimento do reino de Deus, a propagação da fé, isso não é uma meditação, a exaltação e triunfo de nossa Santa Madre Igreja. A exaltação e o triunfo de nossa Santa Madre Igreja. Olha, isso faz parte da meditação. Continua. Olha lá, o pessoal tem que anotar, viu? Não tem jeito. Reze pelos vivos e mortos. Inclusive, baseado naquelas conclusões da meditação, você sabe os mortos que talvez estejam padecendo mais no purgatório porque não tinham humildade, não tinham obediência, né? Mas que eram pessoas boas, mas que morreram com esses defeitos, que precisam ser purificados antes de ele entrar para o céu. Reze por essas almas, né? Pelos vivos e mortos. Bom, os vivos nem se diga, né? Para aqueles... Os infiéis e hereges. Olha que impressionante. Rezar pelos infiéis e hereges. Isso é caridade de verdade. Não tem conversa. E pela conversão dos pecadores. Nós temos visto casos de conversão de pecadores aqui. No nosso canal eu tenho recebido correspondências que eu não coloco em público, porque são coisas muito íntimas, mas conversões fenomenais. Conversões de uma grandiosidade que acho que nem a pessoa se dá conta, porque a tendência da pessoa quando se converte é olhar muito para a miséria, né? Da qual ele saiu. Mas ele não percebe a grandiosidade daquele ato e como ele precisa ser fiel àquele ato e como ele tem que lutar para manter aquela fidelidade, aquela conversão, né? E eu sei que tem gente que está me ouvindo e está entendendo do que eu estou falando, não é isso? Depois de tudo, tem mais. Ofereça sua meditação e oração com oferta de todo o seu ser. Ofereça-se para Deus. Eu meditei sobre a humildade, sobre a obediência, a partir daquele mistério do rosário, né? Então, eu tenho que me oferecer a Deus
para ser totalmente humilde, para ser totalmente obediente às leis de Deus, às leis da igreja, às leis do meu diretor espiritual, seja o que for, né? Com a oferta de todo o seu ser, a todas as pessoas por quem você se importa. Isso é amar o próximo, hein? Isso é amar o próximo. Tem gente que ama o próximo, né? Fica só aqui no... né? É verdade que o mais próximo de nós somos nós mesmos, mas espera aí. Não para aqui. Vai para frente. Então, todas as pessoas por quem você se importa, através das mãos da Santíssima Virgem Maria, do Anjo da Guarda, São José, etc. Então, depois de tudo, ofereça, vou repetir, depois de tudo, ofereça sua meditação e oração com a oferta de todo o seu ser, a todas as pessoas por quem você se importa, através das mãos de Maria Santíssima, da Santíssima Virgem Maria, do Anjo da Guarda, São José, etc. Quer dizer, você oferece aquele ato que você está realizando também, e os propósitos que você está tomando naquela meditação, você oferece para os outros também. É uma coisa fantástica. É fantástico. Quem fizer isso aí, será que não fica santo rápido? Não é nenhuma barbaridade. Aqui não envolve chicotada, silício, jejuns fenomenais. Mas, de repente, é mais difícil fazer isso do que ficar aí fazendo jejum, fazendo sacrifícios, arrancando sangue, né? Isso aqui tira sangue da alma. Finalmente, ele falou 2 vezes finalmente aqui já, finalmente, examine rapidamente como foi sua meditação. Então, dá uma repassada na meditação e peça perdão se ela foi falha. Olha só, eu me distraí na meditação, não me distraí, eu tive pressa, olhei no relógio, não olhei no relógio, como é que é? Então peça perdão, dá uma repassada. Eu fiz essa meditação com pressa, eu fiz essa meditação batendo no mesmo tema e pensando nas mesmas coisas, às vezes por comodidade, sei lá o quê. Eu não quis me aprofundar num determinado ponto, de uma determinada verdade da nossa fé, né? Era complicado, ia ter que dar uma lida em alguma coisa, procurar em algum manual espiritual, então eu meditei aquele que me veio na frente rapidamente, tal. Hoje eu vou meditar o Pai Nosso, que é de uma profundidade, de uma grandeza, de uma extensão tremenda, né? Mas tem que meditar direito. Bom, agora, vocês estão falando, é duro, né? Vocês estão pensando que ele recomenda o quê? Que se medite uma vez por semana? Uma vez por semana. Tem que se meditar uma vez por semana desse jeito, né? E se ele recomendar que se medite assim todos os dias? Todos os dias. E ele diz, não menos do que meia hora. Não menos do que meia hora. Olha, é coisa séria, né? E se ele mandar meditar todos os dias? Não, ele não manda meditar todos os dias. Ele manda, medite ao menos 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia. O que equivale a 1 hora de meditação. Mas a meditação a gente pode fazer em qualquer lugar. Eu às vezes chego para funcionários meus, pessoas que trabalham comigo, e falo, fulano, quanto tempo você leva para vir da sua casa para cá? E eles dizem, olha, eu levo 2 horas. Eu falo, caramba, rapaz, eu fico com pena realmente, porque tem gente que sofre para trabalhar, não tem emprego, não tem outro jeito. Então, você leva 2 horas para chegar e leva 2 para voltar, você tem 4. Você tem 4 horas livres, ocupadas e livres. Você está numa condução, num ônibus, num trem, de subúrbio, no metrô, medita, reza o rosário. Reze o rosário meditando. A gente tem que... Está aqui, o Padre Pio diz, medite ao menos 2 vezes ao dia e não menos que meia hora. E ele vai dar os horários melhores. E com isso nós terminamos a nossa matéria. Olha só, falamos 29 minutos, hein? Quer dizer, tem que meditar mais tempo do que isso. Então, possivelmente de manhã,
Então, 2 vezes ao dia, possivelmente de manhã, para se preparar para a batalha. Olha que interessante. Então, é uma meditação preparatória. Eu vou para a guerra. Eu vou para o campo de luta, ali eu vou encontrar o demônio, ali eu vou encontrar todo tipo de vicissitude, aflição, tudo que for. Então, eu tenho que me preparar para a guerra. Então, medite. E à noite, para purificar a alma de qualquer apego mundano que possa ter ocorrido durante o dia. O que durante o dia eu fiz que não correspondeu às minhas decisões que eu tinha tomado na minha última meditação? Que apego mundano eu tive? Não precisa ser necessariamente pecaminoso, né? Sei lá, um amigo meu recebeu uma admoestação, eu tomei as dores dele. Isso é um apego mundano, né? Eu posso até ficar com pena dele, mas tomar as dores não. Então, tem muitos apegos mundanos, né? De repente a pessoa fica desesperada para ter um automóvel novo, fica ligando para a concessionária o tempo todo, já chegou a cor que eu pedi, já chegou. Isso é um apego mundano, não tem cabimento, né? Então, na meditação da noite, você pode purificar a alma de todos os apegos mundanos que possam ter ocorrido durante o dia. É um programa de santidade isso aqui, né? É um programa de santidade, não é... Como a gente se sente pequenininho quando a gente vê isso, né? Eu me sinto pequeno, sempre que eu estou diante das coisas do Padre Pio, me sinto incrivelmente pequeno, mas me sinto incrivelmente ajudado. Quando alguém escreve, de repente, contando uma história maravilhosa de conversão, de mudança de vida, aí a gente fala, meu Deus. Acho que era São Juan de la Cruz, que tinha uma poesia que dizia loucos devemos ser, pois nós somos santos. Às vezes a gente vê coisas que a gente fala assim, só pode ter sido o Padre Pio, porque não é por causa minha. Não é. Eu não tenho capacidade de produzir uma conversão desse tamanho ou com essa decisão. Olha, nosso canal passou de 225 mil pessoas, né? Eu não tenho condições de produzir esse efeito. Esse efeito é totalmente sobrenatural. E o dia que eu achar que sou eu, acabou. Isso eu tenho uma certeza, tenho um medo. Por quê? Porque eu tenho o pecado original. Nós somos fracos. Nós podemos achar que o mérito é nosso. Vai ser um apego mundano. Né? Enfim, rezem por mim. Talvez eu precise de mais orações do que todos vocês, para poder continuar nessa luta com humildade, com obediência ao Padre Pio, ensinando as coisas do Padre Pio, sendo fiel às coisas que eles ensinam. Tem gente que me pede para eu tratar de outros temas aqui no canal, não vou tratar de outros temas no programa Padre Pio, é programa Padre Pio. Mas, sobretudo, eu não vou tratar de temas de veracidade duvidosa para causar sensacionalismo no canal. Aqui não. Aqui você só vai ouvir coisa séria. Certo? Por quê? Faz parte da obediência às leis de Deus. Eu não vou inventar que eu acordei de manhã, tive uma visão, tinha 3 anjinhos lá no meu quarto, da janela, olhando e falando, olá, bom dia, Odair, bom dia. Não vou fazer isso. Ou que o Padre Pio apareceu no meu quarto, digo, olha, amanhã você vai falar sobre tal coisa, hein? Aí eu venho aqui e falo, hoje o Padre Pio me mandou dizer isso que eu vou dizer para vocês, e invento uma bobagem qualquer. Jamais. Bom, pessoal, tá aí, você já tem a receita de fazer uma meditação 2 vezes ao dia, todos os dias, dado pelo Santo Padre Pio. Eu tenho certeza que isso aqui é uma receita de bolo, digamos assim, mas uma receita para fabricar santos. E vamos, nessa intenção, ficar com a nossa Ave Maria, um por todos, todos por um. Não esqueça de pedir seu devocionário, descanso para 0800 006 1223. Isso vai te ajudar muito nas meditações, muito. Se você pegar aquela oração, fica Senhor comigo, cada frase daquela dá para você fazer uma meditação inteira, hein? Inteira. É uma coisa impressionante. Você pode ter um programa ali de anual quase de meditações. É um negócio fantástico. Né? Então peça. É grátis, é muito bonito, é muito bem feito. Foi o Padre Pio que ajudou mesmo. Né? É só ligar para 0800 006 1223. E aqueles
que querem compartilhar a missa com vários amigos, é só compartilhar um vídeo e a missa, eles todos estarão incluídos na missa. Eu me despeço então com a Ave Maria e com a bênção do nosso querido Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.